Como é que acontece o engrossamento desses galinhos aqui? Olha só, fininhos e de repente eles ficam plantas enormes. Será que fica mesmo? Bom, eu já percebi que acontecem algumas confusões com relação a essas raizinhas aqui. Bom, nesse vídeo eu vou explicar essa parte anatômica, mais ou menos o que é que acontece. Na verdade eu vou mostrar, não vou só explicar. Mas eu também quero te lembrar que está acontecendo um sorteio aqui no meu canal. No final desse vídeo eu vou explicar todos os detalhes para você. Mas olha só, vou te mostrar um exemplo aqui. Esse aqui é um galho enraizado, tá bem grossinho já, olha só. Vou até colocar aqui na frente para poder comparar. Olha só a diferença. Ficou bem diferente, né? Esse aqui já tem uns 2 anos que está aqui nesse vaso. E acontece uma coisa bem legal, olha só as raízes, o jeito que elas estão grossas já. Mas não é só essa questão das raízes, tem um detalhe muito interessante sobre o caudex e como é que acontece essa formação nas plantas. O crescimento das plantas acontece basicamente de 2 formas, em altura e em espessura. E dessas 2 formas especiais de crescimento da rosa do deserto, além da altura, que é bem fácil de perceber, a primeira é a mais óbvia delas, que é o engrossamento do caudex e das raízes. E no caso de um galho, o engrossamento dessas raízes vai dar origem a um caudex. Algumas pessoas preferem chamar essa estrutura de pseudocaudex, mas a gente não precisa se preocupar tanto assim não. Esse termo caudex, ele não é um nome muito formal da botânica, é apenas um nome que a gente usa para se referir a um caudex que é diferente. Quando um caudex é muito diferente, com relação à casca, com relação à estrutura, com relação à forma, a gente costuma utilizar o nome de caudex. Então, mesmo que seja, no caso do galho, o engrossamento das raízes, à medida que a gente vai fazendo o levantamento da planta, essas raízes engrossadas começam a ter um formato de caule. Então a gente pode chamar de caudex também, não tem problema. E a segunda forma de crescimento está relacionada ao diâmetro do galho. Já que a primeira é o engrossamento das raízes de forma natural, esse segundo é basicamente o engrossamento do galho, que ele está simplesmente acompanhando o formato dessas raízes. Geralmente, quanto maior o número de raízes que saírem ali do galho, mais grosso vai ficar esse galho também, só que é um processo muito mais lento se você for comparar com uma mudinha de semente, por exemplo. E dependendo da poda que for feita aqui nesse galho, por exemplo, essa daqui já está com muitas ramificações, se eu começar a podar ela aqui, daqui a alguns anos ela vai perder completamente esse formato de galho aqui. Mas acontecem 2 confusões. A primeira é confundir o galho com uma outra variedade de rosa do deserto, que muitas vezes é chamada de anaconda. Só que existem 2 tipos. Tem a anaconda, que é uma variedade realmente. No Vietnã tem um produtor famoso dessa variedade. E tem também a técnica anaconda, em que você consegue pegar uma mudinha e alongar bastante esse caudex dela. Então o pessoal começa a chamar de anaconda. Deixa eu pegar um exemplo aqui, olha só. Essa aqui é de semente, não forma aquele caudex redondinho, ela é retinha, tá vendo? Bem alongada. Essa aqui começou a ramificar logo. Mas é fácil confundir uma planta dessa que veio de semente de um galho enraizado. Mas tem uma forma de você descobrir isso. A primeira é que na base da anaconda, tanto na variedade quanto na técnica, você não vai ter gemas. Ou seja, se de repente você pegar e podar muito embaixo, você matou a sua planta, não vão sair novas ramificações. E no caso do galho, isso não acontece se você observar, é claro, o corte, a cicatriz do corte desse galho. Você vai ter gemas saindo de todos os lugares, não tem uma região de
caudex, pelo menos acima dessas raízes, que não tenha gemas. E é por isso que é possível observar esses galhos saindo muito próximos da raiz, bem coladinho mesmo, porque tem gemas de brotação em toda a estrutura. A outra forma de você identificar e diferenciar se é uma planta que veio de semente ou se é um galho é justamente pela cicatriz. Você está observando aqui, ó, a marca de um corte. E muitas vezes essa cicatriz demora muitos anos para assumir. E quem é bastante experiente consegue identificar essa cicatriz e essa diferença até mesmo depois de 10 anos de cultivo. É possível identificar, porque fica um pouquinho diferente ali o formato da base quando a gente compara com a variedade Anaconda ou com a técnica Anaconda. Eu também vou aproveitar que eu estou aqui com um vaso cheio de galho, olha só. Eu vou ali lavar esses galhos aqui para poder te mostrar as raízes, como é que elas estão. Será que desenvolveu bastante? Vamos lá. Enquanto a gente está lavando os galhos, você pode perceber que as raízes estão bem fininhas, bem frágeis, mas elas aguentam bem essa limpeza. E essa é uma das partes mais interessantes, porque você pode aproveitar para poder pegar esses galhos e essas raízes e posicionar da forma que você quiser. Ou seja, o desenvolvimento da planta a partir de agora vai depender da sua criatividade. Você pode fazer com que essas raízes fiquem bem abertas, ou você pode direcionar todas elas para baixo para ficar uma estrutura diferente. Talvez você possa decidir deixá-las bem soltinhas ou emaranhadas. A decisão vai ser sua a partir de agora. E olha só como é que ficou. Olha só o tanto de raiz que eu consegui encontrar depois da limpeza desses galhos. É muita raiz, eles estão muito bem enraizados. Ficou muito legal. Olha só, como é que estão os seus galhos aí? Você está conseguindo enraizar dessa forma? Está ficando bem formadinho? E é dessa forma que você vai ter galhos que vão ficar grossos, vão poder se transformar em uma rosa deserto enorme também. Essa forma é basicamente esses dois tipos de crescimento em espessura, tanto da raiz para a formação de caudas, quanto do diâmetro do caule propriamente dito. E eu deixo aqui para você duas dicas. Uma das formas de fazer com que esse crescimento seja mais rápido é através da adubação frequente. Simplesmente, se o objetivo for o crescimento, você pode escolher um adubo comum na sua região, aí, um 10-10-10, um NPK, por exemplo, e fazer essa adubação com frequência. É claro que a planta só vai absorver esses nutrientes se tiver água, ou seja, quando falta água, a rosa deserto não está crescendo. Então, quanto mais perfeito for esse seu cultivo, mais rápido ela vai crescer e mais bonita ela vai ficar também. Sobre o sorteio que eu comentei no início do vídeo, se você está assistindo esse daqui antes do dia 15 de agosto de 2020, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição ou aqui em cima, e você pode ir lá e assistir e ver quais são as regras do sorteio e participar também. É um sorteio em comemoração aos 10 mil inscritos aqui desse canal, que agora já tem até mais do que isso. Vai lá, aproveita e participa se você quiser, e até o próximo vídeo.